Agradeço. Agradecemos a participação do deputado Luiz de Chimori. Com a palavra o deputado Luiz Carlos Raul, em seguida o deputado Eurico. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, representantes do Ministério do Turismo, a NTT, da Polícia Rodoviária Federal, das entidades que compõem todos os transportadores de vans e micro-ônibus do Brasil, que se fazem presente nesta sessão importante, fundamental para o pequeno empreendedor brasileiro. Aqui o que existe é um confronto e um conflito claro, nítido, entre o micro, o pequeno contra o grande. Não há outra discussão. Com a paternidade que eu me sinto um pai da micro e pequena empresa do Brasil no Congresso Nacional, são 24 anos e meio defendendo o micro e pequeno empreendedor através das leis do Simples e do Super Simples, que o ano que vem completaremos 20 anos da existência da lei. Percebo ao longo dos anos uma resistência muito grande com o transportador que conduz a sua van, o seu micro-ônibus. É óbvio, a grande empresa, a média empresa de transporte de ônibus e o micro, o pequeno transportador, que é o sustento da sua família individual. Não vamos construir uma grande nação forte e próspera se não tivermos uma imensa classe média fortalecida por pequenos e microempreendedores e autônomos empreendedores, hoje no MEI também que nós criamos, e cooperativas fortes, nos 13 ramos do cooperativismo existente. Para enfrentar o grande capital nacional e internacional, é preciso fortalecer o micro e o pequeno. Isso é um conceito de fortalecimento. Os países europeus, sociais-democratas, todos fortaleceram as suas economias que enfrentam a crise. Nesses anos de crise econômica, quem ainda tem dado sustentação na economia é o micro e pequeno empreendedor, seja ele o condutor de uma van, do micro-ônibus, pequeno estabelecimento que sofre todas as penalidades, o risco do seu negócio, todos os problemas inerentes e sofre uma carga tributária diferenciada. Coincidentemente, Diego e Herculano, a resolução infeliz, meu caro Alexandre de Munhoz, infeliz, tem o mesmo número do Decreto-Lei 477 da ditadura, que criou os problemas com professores e estudantes nas universidades brasileiras em 1969, no auge da ditadura. Tem a mesma característica de criar e impedir o empreendedor num país continental. Se o Brasil fosse um país pequeno, como o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, não teria esses problemas que nós temos aqui. Nós somos um país continental, um dos maiores países do mundo. A ANTT tem que ter a visão nacional do continente que nós somos, preservando a segurança do passageiro, sem dúvida alguma que temos que preservá-la, as garantias que a Polícia Rodoviária fiscaliza, as emanações. Mas eu peço, Alexandre, isonomia com os grandes. Isonomia com os grandes. Ele não licitou até hoje os grandes. O transporte de ônibus no Brasil foi cancelada a licitação ano passado e não há notícia. Não há notícia. Nós queremos evitar uma briga, um confronto. Todos os congressistas, a maioria está com os transportadores de van. Aqui a NTT não tem apoio. O mesmo fizemos com os lotéricos. Uma queda de braço e saímos com uma nova lei. Não queremos fazer lei. Eu mesmo apresentei dia 1º de setembro agora um projeto de decreto legislativo sustando a resolução 477. Está tramitando na casa, é um dos objetos dessa audiência pública. O decreto legislativo tem o poder votado pela Câmara e Senado de derrubar um ato do Poder Executivo, mesmo que seja um decreto da Presidente da República ou uma resolução da Agência Nacional. Eu entendo, quando as agências foram criadas, Diego, para defender o cidadão e defender o interesse público maior. Vamos botar o equilíbrio.
salomônico aí no processo. Eles precisam trabalhar. Outra coisa são os valores estipulados. Isso é escorchante, os valores aplicados na resolução. Aumentam drasticamente, há uma voracidade de taxas e contribuições em cima do transportador. Então, outras coisas a dizer. Aqui o pessoal de Londrina esteve comigo, a presença deles foi importante no meu gabinete em Londrina. Eu quero registrar a presença dessas indústrias, o Jairo e seu filho que estiveram conosco, o Silvestre e a esposa Ana, o Jean, o José Gonçalves e o Jean Carlos, que tem estado comigo. O Paraná está presente com vários deputados aqui, todos os estados da federação. Então nós temos que sair aqui, defender o interesse do transportador individual, do transportador de van e de micro-ônibus. É isso que eu peço à NTT e ao governo como um todo. Larissa, o problema é sério para o turismo brasileiro. As famílias, um enterro, nenhum ônibus grande vai fazer isso. Nenhuma empresa. E fica caro. Então, pequenas atividades, muitas pessoas me ligaram reclamando. E não é o problema da Câmara. Não foi a Câmara dos Deputados nem o Senado que criou o problema. Quem criou o problema foi o governo. Então, o governo que trata de resolver. Porque senão a Câmara vai derrubar o ato praticado. Obrigado, deputado Raul, pela participação. Dando sequência aos trabalhos, passo a palavra para o deputado Eurico. Pastor